superior à malha dos Estados Unidos, às vésperas da Guerra da Secessão, que foi uma grande mobilização nacional, aquela guerra que durou 5 anos, e que foi graças ao desenrolar, a conclusão da guerra com a vitória dos países dos Estados do Norte, que possibilitaram o advento da produção em massa nos Estados Unidos, e esse advento da produção em massa nos Estados Unidos, do grande início do desenvolvimento industrial tecnológico, adveio em função dos trilhos das ferrovias. E eu me lembro quando eu era garoto, que eu via aqueles filmes de bandido e mocinho, de índio e mocinho, os mocinhos matando os índios. Eu achava engraçado aquilo. Hoje eu começo a entender um pouquinho mais o que foi aquela matança. Aquela matança, como os economistas costumam dizer, foi resultante da expansão da fronteira agrícola, que hoje e foi feita através do transporte ferroviário. Eu acho que não precisava ter matado tantos índios para fazer aquilo. Mas o transporte ferroviário induziu o desenvolvimento urbano e possibilitou o grande desenvolvimento da indústria norte-americana. E está aí a história que não me desmente. Outro dado importante, na virada do século XIX para o século XX, o Brasil construía 570 quilômetros de ferrovias ano, e entre 70 e 2000 construiu apenas 40 quilômetros de ferrovias por ano. Mais uma vez, a prioridade brasileira só em cima de rodovias. Em 15 de agosto de 2012, o governo federal finalmente anunciou um investimento de 91 bilhões para os próximos 25 anos. E eu não tenho, se alguém tiver depois, me atualize, dessa promessa, o que já foi investido no transporte ferroviário. Não sei se o William, que é uma pessoa bem atualizada, tem essa informação. Mas a promessa de 91 bilhões para os próximos 25 anos. Consequência do modelo, o transporte urbano de todas as regiões metropolitanas passou a ser completamente dominado por ônibus, em detrimento do transporte ferroviário, do transporte metroviário, do transporte aquaviário, marítimo, etc. Tem um livrinho que eu li há muito tempo atrás, já tem bastante tempo, quem tiver curiosidade, está disponível na Amazon, pode ser adquirido, The State of the World. Ele faz uma comparação que, comprovando, ele tem um capítulo inteiro sobre isso, que ele diz que o transporte ferroviário a longo prazo é mais barato. Quer dizer, qual é a visão dos nossos governantes? Vamos construir rodovias, porque o nosso mandato é de 4 anos, nada garante a nossa reeleição, e uma rodovia fica pronta de imediato. E eu quero aproveitar para dizer que eu não sou contra absolutamente rodovia, só que eu acho que a gente tem que ter uma integração, uma visão sistêmica de funcionamento, não só na mobilidade urbana, como em termos de desenvolvimento do país como um todo. Ele diz que o custo de uma rodovia vai às alturas, se considerarmos, além do custo de construção, o custo de despesas de todos esses itens: manutenção, reparação das vias, policiamento, engenharia do tráfego, sinalização, estacionamento, serviço de emergência, poluição, engarrafamento, elevado índice de acidentes de trânsito. Porque normalmente quando se faz análise de custo, e essa é uma mania inclusive de vários colegas ao longo da vida da gente, é aquela visão imediatista, uma visão simplista de comparar só aqueles custos imediatos. Não tem sequer, não só uma visão sistêmica, como uma visão financeira. De você pegar, que hoje qualquer estudante tem essa visão financeira, quer dizer, você projeta tudo para o longo prazo, faz um planejamento de todas as entradas, saídas de recursos, sejam despesas, investimentos, custos, entradas de recursos, ou seja, a gente projeta os fluxos de caixa para o futuro e extrai a valor presente com uma taxa que reflita o risco do teu negócio. Eu já falei isso numa outra palestra aqui, se não me engano, da Enfera aqui no clube, eu até brinquei, falei, eu queimo meu diploma de engenheiro se eu estiver errado, se a curto prazo, se nessa digressão, ao fazer esses cálculos, se a gente não comprovar definitivamente que o custo de uma ferrovia, não só financeiro, como em termos sociais, vai ter uma relação custo-benefício muito mais produtiva, muito mais razoável do que se ficar insistindo só nesse modelo de rodovias. E eu estou vendo aqui muitos estudantes de engenharia, eu faço até uma proposta. Por que vocês não tentam fazer um estudo, fazendo essa matriz, desenvolver essa matriz, fazer um sistema que envolve um pouco de cálculos econômicos? Na parte econômica eu estou à disposição para ajudar vocês, na parte técnica tem o Fernando, que é muito melhor do que eu nessa área, para se fazer um sistema, para a gente comprovar, olha que tese interessante, para em vez da gente ficar só no discurso, comprovar na prática, cientificamente, essas afirmações que estão sendo feitas aqui agora. Então fica um desafio para os estudantes de engenharia, para o debate. Só na parte estimável,
dessa relação daqui, os Estados Unidos gastam 300 bilhões de dólares por ano para manterem suas rodovias. Dados de acidentes de trânsito nas estradas brasileiras: 50 mil mortes por ano, 10 a 70 vezes maior do que os países do G7. Canadá são 3 pessoas a cada 1.000 quilômetros de rodovia, por exemplo. Na França, 10, Itália, 21. Brasil morre 213 pessoas a cada 1.000 quilômetros de rodovias. A cada 2 anos a gente perde vítimas de trânsito, mais pessoas do que morreram em 12 anos da guerra do Vietnã. São dados históricos. Custo, 22 bilhões por ano. Esses custos entrariam naquela matriz a que eu me referi ainda há pouco. Acidentes de trânsito são o segundo maior problema de saúde pública e a causa da ocupação de 62% dos leitos de traumatologia no país. Eu acredito que em ferrovia não seriam tantos acidentes, tantos custos. No tocante a cargas, capacidade de transporte ferroviário é colossal comparado aos deslocamentos por caminhões. Nosso sistema ferroviário responde por apenas 18% de transporte de cargas, enquanto as rodovias respondem por 67%. Mais uma vez, a comparação é inevitável. O custo do transporte rodoviário é 5,5 vezes maior do que o custo do transporte ferroviário. Então, há dados que comprovam essa afirmação. Estados Unidos, Canadá e Rússia, transporte rodoviário transporta apenas 30%, 21,8%, respectivamente, do total da carga transportada. Ou seja, nos países mais desenvolvidos, as rodovias são complementares às ferrovias e não principais, modos principais. E aí a gente indaga, por que esse modelo em detrimento das ferrovias, quando a gente constata que o custo de manutenção das ferrovias é menor? Transporte mais rápido, seguro, confortável, sem poluição, sem custo de petróleo, gerando mais produção, renda e emprego. Ferrovia dura substancialmente mais do que uma rodovia. Trem e metrô transportam cerca de 40 mil passageiros hora, enquanto os ônibus transportam cerca de 12 mil passageiros hora. Fora a questão da poluição, que eu já me referi. Um caminhão, por exemplo, de 40 toneladas destrói uma estrada tanto quanto 9.600 automóveis que trafegam por aquela estrada. E aí a gente, feita essa digressão histórica, esse levantamento de dados, só para comprovar por que nós estamos nessa situação, particularmente na nossa cidade. Esse é o dado do PDTU que eu conheço. O William pode ter informações mais atualizadas, que ele está concluindo a coordenação para atualizar esse PDTU, que já tem 10 anos, ele pode depois me corrigir se eu estiver errado. Os dados do último PDTU são esses que estão aí. Região metropolitana, aqui no Rio de Janeiro, são 19,5 milhões de viagens dia, 9 milhões e meio por transporte coletivo, 3,3 milhões por transporte individual, 6,7 milhões de pessoas andam a pé. Eu fiquei estupefato quando eu vi isso, até consultei para ver se era verossímil essa afirmação, e me falaram que não só era verossímil, como era verdadeira essa afirmação. E a gente aqui na Zona Sul, Maravilha, não percebe isso. A gente acorda, vai para o centro, Zona Sul, vai trabalhar e não anda nos recônditos do Rio de Janeiro, do nosso estado, para perceber as mazelas geradas pela carência do sistema de transporte. Parabenizar o nosso companheiro Carneiro, diretor do clube aqui presente também. Tudo bom, Carneiro? Dessas viagens por transporte coletivo, 9 milhões e meio de viagens dia, os ônibus transportam 74%. As vans, 14%. No meu tempo, quando eu fui diretor, presidente do metrô, secretário de transporte, não existiam ainda essas vans. Foi a meu ver, um grande, grave problema, que na época a gente falava em cabritinho, que era para ajudar o pessoal das comunidades mais carentes como transporte complementar. A gente jamais aventava na época, a gente está ficando velho, né, Carneiro, né, Teófilo? Que esse problema das vans assumiria essa dimensão que hoje existe no Rio de Janeiro, com todas as consequências inevitáveis. Transporte de massa, trens e metrô, apenas 12%. Quanto é que está hoje, William, no PDTU atualizado? Subiu um pouquinho? Por quê? 1%? 3 pontos percentuais. Não mudou muita coisa. Esse é o resultado do modelo equivocado que foi adotado no país. Nos últimos 20 anos, a demanda do metrô passou de 400 mil para cerca de 600 mil passageiros dia, do trem da Supervia, que já atingiu 1,2 milhão de pessoas no passado, que é para 500 mil por dia. O Fernando se referindo há pouco à queda significativa do transporte aquaviário aqui da Baía de Guanabara, que já chegou de 160 mil, já chegou ao pico mínimo de 45 mil. Na ferrovia foi a mesma coisa, a gente chegou a transportar aqui 1,2 milhão pessoas por dia.
Hoje deve estar em quanto? 700 mil, eu coloquei ali 500 mil, de repente já subiu para 600 mil. O metrô de São Paulo, que iniciou a construção na mesma época que o Rio de Janeiro, está com 3,6 milhões de pessoas dia. Investimentos federais, eu me lembro no metrô que nós passamos 4 anos, na época foi uma situação dramática, em que eu fui diretor financeiro, sem receber um tostão do governo federal na época. A gente não pagava uma empresa, era constrangedor ver empresas que desenvolveram o metrô, que trabalharam para o metrô, e a gente não tinha um centavo para pagar a empresa. O que a gente resolveu fazer para transportar a população? Criamos um departamento de planejamento, traçamos todas as prioridades do metrô, primeiro centavo que entrasse, iria para aqui, segundo centavo que entrasse, iria para aqui. A gente não conseguiu, em 4 anos do primeiro governo Brizola, pagar uma empresa por força dessas dificuldades. Na época, questões políticas que não cabe aqui colocar. Os investimentos caíram de 245 milhões e 980 para cerca de 20 milhões e 92, depois minguaram. O metrô recebia em média 80 milhões por ano, 80 milhões de dólares até 80, e depois desse período ficou cerca de 20 anos sem receber um centavo sequer. Não dá para ter sistema de metrô. O que a gente sente aqui, já foi comentado aqui antes por mim, é que a gente não tem um planejamento estratégico de metrô. Foi colocado aqui a estação de Ipanema. Gente, vocês conhecem a história da estação de Ipanema, acho que todo mundo conhece. Por que fecharam a estação de Ipanema? Porque na época que fizeram, previram a estação de Ipanema como estação terminal. Quer dizer, não há uma visão. Gente, olha, nós estamos numa casa de engenheiros. Eu tenho a honra de pertencer a essa casa há 30 anos, onde eu sou conselheiro, já fui diretor, já fui chefe da DTE Transportes. É inconcebível você não ter um planejamento. Eu não estou nem me referindo a planejamento estratégico, fazer ameaças, oportunidades, pontos fortes, pontos fracos, não. Estou me referindo a um planejamento de transporte. Nos países desenvolvidos, eu até brincava nas palestras, se na França o Le Pen ganhasse, agora a filha dele, daquele partido ultra-radical, o sistema de transporte, seja ferroviário, metroviário na França, estaria preservado, porque tem uma matriz de transporte projetada para as décadas seguintes. Aqui, cada governante que chega tem uma perspectiva diferente. Eu me lembro no nosso governo, nos 2 governos aqui no Rio, dos quais eu fiz parte, no município e no estado, a gente tinha o hábito de discutir com a comunidade todos os problemas, como eu apanhava. Como eu apanhava. Olha, eu ia para casa, às vezes, preocupado, mas sempre surgiam propostas melhores do que as nossas, sempre. Eu aprendi na vida que sempre, e hoje eu digo para os meus alunos, que eu dou aula em 3 universidades, na UERJ, na Estácio, na Mackenzie, a gente aprende muito com os alunos, e como aprende tem que ter humildade de saber que o aluno nos apresenta soluções, muitas vezes, não raras, melhores do que aquelas que a gente tinha. Nós estamos aqui há 2 anos discutindo, Teófilo aqui, Carneiro como testemunha, o Rios como testemunha, aqui no Conselho Diretor do Clube. Até hoje, o governo do Estado não atendeu, eu vou falar isso adiante, a nossa sugestão de vir aqui debater esse assunto. Estamos aguardando para ver se até o Natal a gente consegue esse debate sobre a linha 4 do metrô. Somente na última década voltou a se investir no metrô, mas ainda não na velocidade desejada. Aí entra o gargalo na linha 2, a que o Fernando se referiu ainda há pouco, as pessoas não gostam de falar nisso, que o movimento metrô linha 4 que o Rio precisa chamou de tripa, né? O governo do Estado sente um arrepio quando você fala em tripa, mas é uma tripa, não é uma tripa, Fernando? Você que é o técnico, posso manter a... Posso, obrigado. Já estou autorizado. E aí, diante dessas circunstâncias todas, eu e o Teófilo tomamos a iniciativa, estudamos um pouco o assunto, e a gente sempre aprende com o Teófilo, que é outro mestre no assunto, e fizemos a seguinte proposta, que foi aprovada por unanimidade do Conselho Diretor. Qual é a proposta hoje oficial do Clube de Engenharia, que é defendida pelos colegas do clube? Concluir ligação Estácio Carioca Barcas, que também já foi abordado, que permitirá a linha 1 transportar 900 mil passageiros dia, a linha 2, 500 mil. Gente, não precisa ser especialista em transporte. Eu tenho um filho de 6 anos, apesar de alguns não acreditarem, como o Paulo falou, mas como diz uma grande amiga minha, eu sou abençoado, na minha idade tenho um filho de 6 anos, mas isso me revitaliza. Está rindo, é verdade. Não precisa ser especialista em transporte. Você tem a linha 1 e a linha 2, todo mundo trafegando no mesmo canal.
Precisa ser especialista para dizer que alguma coisa não pode dar certo. Todo mundo trafegando junto. Não tem como não engarrafar, entre aspas. Vai engarrafar. Vai superlotar. Não há headway. O Fernando pode ficar ali um mês inteiro fazendo cálculo. Vai quebrar o computador, a máquina. Não vai dar headway que funcione, gente. Então fizeram. E tem um grande amigo meu que estudou comigo, que se formou em engenharia comigo, que defende isso até a morte. Ou seja, a gente defende primordialmente a conclusão da ligação Estácio Carioca Barra, exatamente para evitar essa superposição de passageiro da linha 1 com a linha 2. Se eu fizer algum comentário equivocado da proposta, você me corrige de imediato. Tá, Teófilo? Manter o trajeto original da linha 4. Na quarta-feira passada, para ir para a UERJ, eu fiquei só na São Clemente 50 minutos. 50 minutos. Eu estava vindo da cidade, entrei na São Clemente, que precisava passar por ali antes. Do início da São Clemente até entrar no Rebouças, que foi o caminho que eu escolhi naquele dia, eu fiquei 45 minutos. E mais uma justificativa para comprovar que aquele binário São Clemente Voluntários está completamente saturado, e a Jardim Botânico em seguida também. Então, a gente defende a manutenção do trajeto original da linha 4, com as estações ali anotadas, incluindo o trecho em construção Ipanema, São Conrado, Jardim Botânico, a estação Gávea, que foi uma luta antiga, e parece que até agora foi a única concessão do governo. O tempo é que vai responder se a gente está certo ou não, em 2 níveis, exatamente para evitar o problema que aconteceu na estação Ipanema. A gente quer colocar em 2 níveis para possibilitar a médio prazo, a gente nem já diz a curto prazo para não ser muito otimista, a expansão futura da linha 4 original que o clube defende. O clube, em nenhum momento, recomendou, e numa palestra que o secretário de Transporte participou comigo aqui nessa casa, na nossa casa, em nenhum momento a gente foi contra as obras que estão acontecendo, apesar da gente achar que não eram prioritárias. A gente gostaria que, simultaneamente, fosse feita a linha 4 original. Até agora não houve sinal. A estação General Osório deve continuar sendo uma estação de passagem da linha 1 em direção à estação Gávea, e não ponto final de linha, óbvio. Sobrecarga de usuário após a extensão à barra pode ser absorvida com a implantação do trecho Gávea Carioca via Jardim Botânico, Maitá, Botafogo. Criação da linha circular, exemplo de Lontes, para a linha 1, com a construção do trecho General Osório, Nossa Senhora da Paz, Jardim Alá, Gávea, Uruguai e Sãs Penha. O trecho Gávea, Uruguai, é um túnel de 5 km, né, Teófilo? A linha circular permitirá a implantação do headway de 1,5 minuto, que praticamente dobrará a capacidade de transporte da linha 1, elevando sua capacidade para quase 50 mil passageiros hora em cada sentido, e dando ao usuário a opção de atingir qualquer estação, em qualquer dos 2 sentidos. Essa linha daria suporte adicional de passageiros da ligação Barra, Jardim Oceânico, São Conrado, Gávea. Pois não. Pois não, pode à vontade. Ele tem que pedir para o Nilton. Não, é o seguinte, não, é só porque o seguinte, o projeto da estação Gávea está sendo feito, não em 2 níveis, mas em plataforma separada, porém sem nenhum método